E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de Judas. Quem está aqui conosco é o seu autor, José Lázaro Boberg. E antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de falar um pouquinho com você sobre a sua possibilidade de nos auxiliar a levar essa doutrina a lugares mais distantes com mais qualidade. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou então você pode entrar no site amigosdaboanova.com.br/SOS Espiritismo, e você pode nos auxiliar a levar essa mensagem, essas informações que nos trazem os nossos convidados, que trazem as pessoas que aqui participam, levando essa informação a lugares, a pessoas que não têm como nós a bênção do consolo, da informação, da orientação. 0800 12 18 38, você nos auxilia, tornando-se um divulgador da doutrina dos espíritos e colaborando para o mundo melhor. Bom, Boberg, quem foi Judas? Começa assim, quem foi Judas? Porque nós temos uma noção, acho que muito equivocada de Judas. Uma visão dos canônicos, não é? Meio distorcido, né? Distorcida. O Judas, segundo a história, ele veio de Cariote. E daí, era costume na época, nós não tínhamos sobrenome como temos hoje. Boberg é um sobrenome. Antes não, era filho de José, da cidade de tal, Maria de Magdala, e Judas Iscariote, porque ele veio possivelmente dessa região. Certo. E quando os escritores do Seminário de Jesus alegam que ele fazia parte do grupo de Jesus. Diz até que não participava dos 12, que essa instituição dos 12 só começou após a morte de Jesus com Pedro. Mas são informações. Certo. Então ele passou a seguir Jesus e, segundo informações dessas pesquisas dos doutores e PhDs, o Judas era uma pessoa das mais importantes para Jesus. Ele era homem de confiança de Jesus e, portanto, ele passou a ser orientador, passou a ajudar o trabalho lá com Jesus. Muito embora não se tenha informação fidedigna, por exemplo, de que ele teria sido tesoureiro. Colocaram Jesus como o cuidador da bolsa, mas também pode ser uma invenção. Sim. Não se sabe. E quando Jesus foi contra as leis do Estado, quando ele entrou no templo e derrubou toda aquela mercancia que existia, diz que pegou o rei e bateu muita gente, e essa história da traição, a história do Judas, segundo John Dominique Crossan, que é o vice-presidente do Seminário de Jesus, isso é invenção do Marcos. Marcos não, do escritor de Marcos. Certo. Ele inventou essa história e, na realidade, não tem qualquer informação histórica que é verdadeira. Como os outros evangelhos, na sequência, o de Mateus, o de Lucas e de João, copiaram Marcos, pegaram carona. Certo. Todos falaram que Jesus era que Judas era isso, ou Judas era aquilo, mas ele era, segundo o próprio evangelho de Judas, era um homem de visão. E Jesus o tinha como um homem de confiança, era um homem inteligente. Então, ele era confidente de Jesus, sim, diz o texto. Quer dizer, depois colocaram ele como traidor, mas não existe nada que informe que realmente Judas foi um traidor. Inclusive, essa história de traição de Judas não tem fundamento histórico. É algo que realmente alguém colocou e ficou. Então, esse novo texto que nós comentamos, traz Judas, aliás, traz Judas não como um traidor, traz Judas como um assessor de Jesus
e que entendia a moral do ensinamento de E Jesus. que acho que fez o papel que ele estava destinado, não é isso? Eu entendo isso Não, que... aí não existe. Veja bem. Não, ou não? Veja. Então, aí, tá vendo? Olha, a igreja diz o seguinte, e os evangelhos dizem o seguinte, de que é para cumprir as escrituras. Aconteceu que alguém tinha que ser traidor de Jesus e alguém tinha que assumir. Mas Jesus foi preso, não foi porque Judas o traiu, porque ele foi contra a lei do Estado, segundo os próprios livros canônicos. Os livros canônicos dizem que ele entrou, derrubou. Vai alguém fazer isso em Aparecida? Hoje, Vai isso. fazer isso alguém em Fátima? É preso imediatamente. E Jesus foi quem, segundo os canônicos, foi quem defrontou a lei do Estado. Por que precisaria, se todo mundo conhecia Jesus na época, alguém ir beijar e dizer, esse é o cara? Por quê? Verdade, Então verdade. isso é invenção de Marcos, segundo os Então, assim, eu entendo que ele ficou com um peso que não era dele, Não era dele. mas como alguém que... Porque isso refletiu na vida desse espírito. Sim, Mas sim. eu acho que ele era tão fiel a Jesus, Sim. e tão amigo de Jesus, que ele preferiu ficar com o peso, se redimir de uma culpa que não lhe cabia. Não se sabe bem, né? A gente não sabe. Isso tudo são Tudo é suposições. suposição. Cada um interpreta ao seu modo. Nós não temos. Interessante isso. Você veja, por exemplo, que para Marcos, ele foi traidor. Já os outros vão interpretando Jesus diferente. O Mateus disse que ele ficou muito triste. Quer dizer, são interpretações que nos dizem que, na realidade, ninguém conhecia Judas. Um dos escritores chega a dizer que Judas seria uma representatividade do judaísmo. Eu tenho aqui, inclusive, uma informação sobre isso, até que, dependendo do tempo, nós podemos até abordar isso. Que Judas, na realidade, representa a palavra judeu, que vem de judaísmo. Então, como o cristianismo era perseguido pelos judeus, então tinha que ter uma imagem. Judas, judaísmo. E daí veio até o antissemitismo, né, que hoje tem contra o povo judeu. Se essa linha permanecer, Judas nem existiu. Veja bem, se isto for verdade, nem existiu. Seria uma... Então, nós temos que ler o livro, tirar as nossas conclusões. Mas o que eu acho que mais importante para nós encerrarmos aqui, porque o nosso tempo está no finalzinho, é parar de malhar Judas todo ano, condená-lo todo ano, né? Porque não tem mais sentido uma coisa dessa. Tem país que é proibido registrar o filho com o nome de Judas. Então isso tem que acabar, né? Tem que acabar. Então, o que a gente entende, que existiu o evangelho de Judas, está na própria história. Eu coloquei na contracapa que o próprio bispo Irineu teve o evangelho de Judas como um evangelho sem sentido nenhum e mandou perseguir o evangelho, né? Boberg, só agradecer e assim, convidar os nossos telespectadores a lerem o livro, porque é interessante para poder depois... Ler e tirar a conclusão pessoal. Diz que na vida nós precisamos duvidar. Eu peço ao leitor, você que está nos assistindo, leia, duvide e tire as suas conclusões. Muito bom, muito obrigada. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser adquirir o livro, www.editora.com.br. Você vai lá, adquire o seu livro. E se você quiser assistir a outros programas, este ou outros, youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.